Noroeste acende o sinal de alerta para as áreas de risco na Grande São Paulo. Na capital tem família morando em encosta que não faz parte do mapa de risco da prefeitura, porque o último levantamento é de 8 anos atrás. Um grave acidente interditou o Rodoanel hoje. Uma carreta que transportava diesel bateu no canteiro central, caiu na ribanceira e pegou fogo. O caminhoneiro morreu. O flagrante do ataque de ladrões de carro na zona sul da capital. Bandidos roubaram 2 veículos praticamente ao mesmo tempo e na mesma rua. E ainda a homenagem da Vai-Vai a Gilberto Gil. O cantor fala da emoção de ser tema de enredo da escola do Grupo Especial. Agora, aqui no SPTV. Boa noite a todos. A chuva que começou fraca agora no meio da tarde em diferentes regiões da capital ganhou força, ficou fraca outra vez, mas a previsão é de que ela fique forte nas próximas horas. Muda de novo. E pouco depois das 6 da tarde, a maior parte da capital entrou em estado de atenção para alagamentos. Segundo a meteorologia, esta chuva que virá tem potencial para provocar alagamentos e deslizamentos de terra em várias cidades do estado, inclusive aqui na Grande São Paulo. Na capital existem centenas de áreas de risco. E mesmo assim, o tamanho da população e o número de áreas que podem sofrer mais com a chuva não são atualizados desde 2010. Acompanhe comigo aqui na tela. Olha só. O levantamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, identificou ao todo 407 pontos na capital muito perigosos para deslizamentos e erosão. A distribuição dessas áreas está assim: 176 na Zona Sul, 107 áreas perigosas na Zona Norte, outras 100 na Zona Leste e na Zona Oeste, 24. Na época do levantamento, o IPT encontrou cerca de 105 mil famílias morando nestas áreas. E aí, a gente tem 29 mil delas em regiões de risco alto e muito alto para deslizamentos. Jardim Ângela, zona sul da capital. Aqui, numa área ocupada de encosta, mora a dona Sueli. Quando a gente está lá na frente, que olha lá para cima, eu tenho a impressão que aquelas casas vão cair para cima da gente. Não é só a impressão, é também a lembrança de um ano atrás, quando em janeiro um deslizamento arrastou casas morro abaixo e soterrou 3 crianças e uma mulher. Por sorte, ninguém morreu. A gente está numa das casas que sobraram depois do deslizamento, mas isso não significa que ela esteja livre do perigo. Pelo contrário, o fundo do imóvel está encostado no barranco. Aqui foram colocadas 2 portas para evitar que a lama invada o quintal quando chove forte. Aqui o Marivaldo mora com a esposa e 3 filhos. E quando chove, ninguém dorme nos quartos. A gente pega os nossos filhos e vem para aqui passar lá, porque por causa do medo que o barco está escorado na parede, né? Então a gente fica aqui por precaução de escutar algum estalo, alguma coisa, a gente sai correndo. O Jardim Ângela, onde moram o Marivaldo e a dona Sueli, nem consta no levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas há 8 anos. Você vai ter novos moradores em algumas áreas que podem estar fora do mapeamento que precisa ser atualizado. E, além disso, você usa o mapeamento para priorizar obras. A Prefeitura diz que essa gestão já vem atualizando os dados, mas de 26 distritos com áreas de risco, revisou apenas 2. Cidade Tiradentes, na Zona Leste, e Cidade Ademar, na Zona Sul. Dentro dessas 407 áreas, ela pode ter aumentado um setor em algum ponto, né? Que a Prefeitura não sabe qual é. O cadastramento serve para isso. Hoje a Prefeitura, em algumas áreas, tem um desconhecimento. A Prefeitura de São Paulo diz que faz esta atualização com radares e com drones e que agora está revisando as áreas de risco de outros 14 distritos. Sobre o mapeamento detalhado, informou que está conversando com o IPT para contratar um novo levantamento, sem data para acontecer.
Maria Júlia Coutinho já está aqui no estúdio. Boa noite, Maju. Boa noite, bem-vindo de volta. Muito obrigado, meu bem. Olha só, nós começamos o SPTV falando de chuva forte que ainda vai chegar. Isso mesmo. O que você destaca? O que você pode dizer pra gente? Olha, eu posso dizer boa noite a todos que essa chuva já está se espalhando aí pela capital, viu? Além de forte, Tramontina pode ser volumosa. São esperados aí 55 milímetros aqui na capital, sendo que o grosso dessa chuva deve cair entre a noite de hoje e a madrugada. E no litoral norte e o Vale do Paraíba, o volume pode ser maior ainda, por isso que a gente tem essa área de perigo aqui. É que amanhã, Tramontina, a gente vai ter no pedaço a chamada zona de convergência do Atlântico Sul, esse corredor aqui de nebulosidade, que onde ele chega descarrega bastante água, então muita atenção todo mundo. Agora, como é que ficam as temperaturas em função da chuva que vai cair? Pois é, a gente vai ter uma queda de temperatura. Veja bem, ó, de manhã com chuva 18 graus, à tarde apenas 24 graus, temperatura bem amena. À noite a possibilidade é de uma chuva mais fraca. E só para completar aqui, a gente vê que esse padrão de temperatura amena vai continuar aí durante os próximos 3 dias. A diferença é que a partir de quarta já para de chover. Obrigado, Maju. Até mais, tchau, Até tchau. amanhã. E uma discussão banal terminou em morte num condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. Um morador matou o porteiro com um tiro. A repórter Verusca Donato está no local onde tudo aconteceu e ela traz informações ao vivo pra gente. Boa noite, Verusca. Boa noite, Tramontina. Boa noite aí para todo mundo. Foi um dia de fúria, segundo o delegado que investiga esse caso. O crime foi aqui nesse condomínio em Cotia. O morador, por volta das 2 horas da tarde, bastante irritado, atirou contra o apartamento da síndica e quebrou o vidro da varanda. Logo depois, descontente, ele desceu até a portaria e disparou 4 tiros. A porta estava fechada e esses tiros pegaram no porteiro, que morreu na hora, Cícero Gabriel Nogueira. O assassino é Moisés Gomes dos Santos, de 43 anos. Os moradores, que estão bastante assustados, disseram que esse morador que atirou o assassino era bastante encrenqueiro, já tinha brigado várias vezes e, inclusive, o porteiro tinha registrado ocorrência por agressão verbal contra esse assassino, o Moisés. Logo depois do assassinato, ele fugiu de carro. Tramontina. Obrigado, Verusca. Um caminhoneiro morreu carbonizado num acidente grave hoje no quilômetro 96 do Rodoanel, ali na região de Ribeirão Pires. A carreta que transportava diesel seguia na pista sentido Perus, bateu no muro de contenção, passou pelo canteiro central e caiu embaixo do viaduto. Pegou fogo. O acidente aconteceu no começo da tarde. O Rodoanel chegou a ser interditado nos 2 sentidos. A polícia de Ribeirão Pires está investigando o caso. Técnicos da CETESB também foram até lá, o local do acidente, para verificar se houve danos ao meio ambiente. A seguir, você vai ver que câmeras de segurança registram ladrões roubando 2 carros, praticamente ao mesmo tempo, na mesma rua da zona sul da capital. E agora, olha só o trânsito ao vivo no Vale do Anhangabaú. O túnel no sentido aeroporto ficou fechado por alagamento na Praça da Bandeira. Agora, a passagem dos carros já foi liberada. A gente volta já já com outras informações. O número de roubos de veículos aqui na capital caiu no ano passado, mais de 15%. Acompanhe os números aqui comigo, que são os seguintes. Foram mais de 32 mil roubos de veículos em 2017. Em 2016 tinha sido um pouco mais de 38 mil. Dá realmente uma queda de 15%, um pouquinho mais, 15,5%. Agora, não podemos nos esquecer que os números do ano de 2017 significam 88 roubos de carros por dia. E apesar desta queda, este é um dos crimes que mais apavoram os motoristas na cidade. Ontem, 2 psicólogas foram roubadas na região da Vila Mascote, na zona sul da capital, e depois de rendê-las, os ladrões usaram o carro delas para assaltar um outro motorista. A placa avisa, Rua Palacete das Águias, na Vila Alexandria, é monitorada. Não só pelos olhares da vizinhança, mas por câmeras, muitas. Tantas que dá para ver por vários ângulos a sequência de roubos no começo da noite de ontem. Os bandidos no carro prata interrompem o caminho do carro branco.
3 deles correm e arrancam as 2 mulheres que estavam no carro. A motorista, que não quer mostrar o rosto, diz que os bandidos a ameaçaram o tempo todo. Eu não vi armas, mas eles o tempo inteiro ameaçavam a gente de morte. Isso foi bem assustador, porque até então você não sabe o que eles vão fazer com você. Se eles vão só te tirar do carro, que foi graças a Deus o que aconteceu, ou se eles vão matar você, te dar uma surra, bater em você, enfim. Enquanto ela e a amiga são rendidas, o vizinho da casa em frente está saindo da garagem de ré, despreocupado. Os criminosos decidem atacá-lo e são violentos ao tirá-lo do carro. O motorista, um idoso, parece desnorteado com a situação e sai caminhando. A família desse senhor está assustada e insegura, por isso ninguém quis gravar a entrevista. Mas eles contaram que os bandidos arrancaram o relógio do braço do senhor, que tem 73 anos de idade, e que só não levaram o carro porque ele tem um dispositivo de segurança. A insegurança uniu a vizinhança dos bairros Vila Alexandria e Vila Mascote. Mais de 50 condomínios e casas entraram para o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar. Eles têm rádios para comunicar qualquer movimentação suspeita. O que aconteceu aqui realmente foi lamentável, isso especialmente em domingos de tarde, quando tem pouca gente na rua. Mas acontece que domingos à tarde realmente é um horário muito perigoso. O carro em que estava a vítima, ouvida na reportagem, foi abandonado pelos bandidos e recuperado ontem mesmo. A Secretaria da Segurança Pública diz que o caso está sendo investigado pela delegacia da área e que no ano passado 880 suspeitos foram presos na região e 258 veículos recuperados. Um PM matou outro hoje de madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. O atirador disse que confundiu a vítima com um ladrão porque o PM estava com a arma na mão. Os dois estavam de folga. O homem de camiseta listrada é o soldado da PM Altieres Souza da Silva. Ele está com uma pistola na mão. De repente chega um rapaz de camiseta verde, tenta dominá-lo, não consegue, atira e mata o PM. O homem que chegou de surpresa é Silvio Fernando Mendes de Oliveira, também soldado da Polícia Militar. Segundo o advogado de Silvio Fernando, ele estava à paisana, passando de carro, quando viu um homem armado na rua. Achou que fosse um bandido, parou o carro e fez uma abordagem. Disse 3 vezes em alto e bom tom: larga a arma, polícia, larga a arma. Não foi obedecido. No momento em que tentou rendê-lo, ele virou e efetuou o disparo. Só que picotou, pensou que picotou. Foi quando ele disparou contra esse cidadão e, lamentavelmente, após o ocorrido, quando a viatura policial chegou, ele percebeu que se tratava de um policial militar. Pouco antes do crime, o policial Altieres estava neste bar junto com outro amigo, que também é PM. A expressão "a arma picotou", que o advogado de defesa usou, quer dizer que a arma do PM que morreu não funcionou quando ele tentou atirar. É que a arma estava descarregada. O PM que matou o colega de farda vai responder em liberdade por homicídio em legítima defesa. No próximo bloco, Gilberto Gil fala da emoção de ser homenageado pela Vai-Vai este ano. E o trânsito ao vivo, a situação da Marginal Pinheiros, a gente volta já já. Voltamos com o SPTV e a Liga das Escolas de Samba diz que vai se responsabilizar pelos prejuízos provocados pela Águia de Ouro durante o transporte de um carro alegórico. À tarde, as grades quebradas já tinham sido recolhidas da alça de acesso à ponte da Casa Verde. Elas são pesadas e ficam bem presas à calçada. Por isso, pedaços de concreto saíram junto com elas e ficaram esses buracos. De madrugada, no caminho para o Sambódromo, um carro da escola Águia de Ouro, que desfila no grupo de acesso, ficou preso nesse ponto onde a pista é mais estreita. Ele tem 8 metros de largura. E a autorização da CET era para um carro com 7 metros. O presidente da escola disse que houve um problema de comunicação com a CET. Quando o carro entalou, integrantes da escola disseram que a única maneira de liberar a passagem era arrancando as grades. Agentes da CET acompanharam o trajeto, mas não evitaram a depredação. A Liga das Escolas de Samba disse que o transporte dos carros alegóricos é planejado com a CET e a CET informou que os agentes de trânsito não agiram contra a depredação porque não tem poder de polícia. Este ano, 4 escolas do Grupo Especial vão homenagear grandes nomes da música brasileira. E nós vamos mostrar aqui no SPTV quem são esses artistas, começando hoje por Gilberto Gil, tema do enredo da Vai-Vai. O rei da
brincadeira. É José, não tem mais confusão. É João, esse mundo da bola, as camaradas, capoeira. Já fui uma vez na Mangueira, já fui homenageado também por uma escola de samba que homenageou a Tropicália aqui em São Paulo alguns anos atrás, e agora a homenagem direta a pessoal Gilberto Gil. Eu venho de novo, vão me dar um carro para eu estar com ele na avenida desfilando. Eu estarei com fé em Deus, Deus me dê saúde, sossego, tranquilidade e vibração. A homenagem me toca muito, porque também é reconhecimento de muitos anos de contribuição, assim como a Vai Vai vem tendo um papel, os artistas individualmente também, como é o meu caso, vem dando sua contribuição, no meu caso há mais de 50 anos já, consequências da vida, né? Trabalhou, fez, agora paga, né? Seguindo os passos que o mundo pediu, aquele abraço de A Vai Vai será a quarta escola a desfilar no sábado de carnaval. E assim termina o nosso SPTV. As reportagens estão todas no Globoplay. Notícias do Brasil e do mundo você tem no Jornal Nacional, às 8h30. Boa noite a todos e até amanhã. SPTV falando de chuva forte que ainda vai chegar. Isso mesmo. O que você destaca? O que você pode dizer pra gente? Olha, eu posso dizer boa noite a todos que essa chuva já está se espalhando aí pela capital, viu? Além de forte tramontina, pode ser volumosa. São esperados aí 55 milímetros aqui na capital, sendo que o grosso dessa chuva deve cair entre a noite de hoje e a madrugada. E no litoral norte e o Vale do Paraíba, o volume pode ser maior ainda, por isso que a gente tem essa área de perigo aqui. É que amanhã, Tramontina, a gente vai ter no pedaço a chamada zona de convergência do Atlântico Sul, esse corredor aqui de nebulosidade, que onde ele chega descarrega bastante água, então muita atenção todo mundo. Agora, como é que ficam as temperaturas em função da chuva que vai cair? Pois é, a gente vai ter uma queda de temperatura, veja bem, ó, de manhã com chuva 18 graus, à tarde apenas 24 graus, temperatura bem amena, à noite a possibilidade é de uma chuva mais fraca. E só para completar aqui, a gente vê que esse padrão de temperatura amena vai continuar aí durante os próximos 3 dias. A diferença é que a partir de quarta já para de chover. Obrigado, Maju. Até mais, tchau, Até tchau. amanhã. E uma discussão banal terminou em morte num condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. Um morador matou o porteiro com um tiro. A repórter Verusca Donato está no local onde tudo aconteceu e ela traz informações ao vivo pra gente. Boa noite, Verusca. Boa noite, Tramontina. Boa noite aí para todo mundo. Foi um dia de fúria, segundo o delegado que investiga esse caso. O crime foi aqui nesse condomínio em Cotia. O morador, por volta das 2h da tarde, bastante irritado, atirou contra o apartamento da síndica e quebrou o vidro da varanda. Logo depois, descontente, ele desceu até a portaria e disparou 4 tiros. A porta estava fechada e esses tiros pegaram no porteiro, que morreu na hora, Cícero Gabriel Nogueira. O assassino é Moisés Gomes dos Santos, de 43 anos. Os moradores, que estão bastante assustados, disseram que esse morador que atirou o assassino era bastante encrenqueiro, já tinha brigado várias vezes e, inclusive, o porteiro tinha registrado ocorrência por agressão verbal contra esse assassino, o Moisés. Logo depois do assassinato, ele fugiu de carro. Tramontina. Obrigado, Verusca. Um caminhoneiro morreu carbonizado num acidente grave hoje no quilômetro 96 do Rodoanel, ali na região de Ribeirão Pires. A carreta que transportava diesel seguia na pista sentido Perus, bateu no muro de contenção, passou pelo canteiro central e caiu embaixo do viaduto. Pegou fogo. O acidente aconteceu no começo da tarde. O Rodoanel chegou a ser interditado nos 2 sentidos. A polícia de Ribeirão Pires está investigando o caso. Técnicos da CETESB também foram até lá, o local do acidente, para verificar se houve danos ao meio ambiente. De Ribeirão Pires está investigando o caso. Técnicos da CETESB também foram até lá, o local do acidente, para verificar se houve danos ao meio ambiente. A seguir, você vai ver que câmeras de segurança registram ladrões roubando 2 carros, praticamente ao mesmo tempo, na mesma rua da Zona Sul da capital.
E agora olha só o trânsito ao vivo no Vale do Anhangabaú. O túnel no sentido aeroporto ficou fechado por alagamento na Praça da Bandeira. Agora a passagem dos carros já foi liberada. A gente volta já já com outras informações. O número de roubos de veículos aqui na capital caiu no ano passado, mais de 15%. Acompanhe os números aqui comigo, que são os seguintes. Foram mais de 32 mil roubos de veículos em 2017. Em 2016 tinha sido um pouco mais de 38 mil. Dá realmente uma queda de 15%, um pouquinho mais, 15,5%. Agora, não podemos nos esquecer que os números do ano de 2017 significam 88 roubos de carros por dia. E apesar desta queda, este é um dos crimes que mais apavoram os motoristas na cidade. Ontem, 2 psicólogas foram roubadas na região da Vila Mascote, na zona sul da capital, e depois de rendê-las, os ladrões usaram o carro delas para assaltar um outro motorista. A placa avisa, Rua Palacete das Águias, na Vila Alexandria, é monitorada. Não só pelos olhares da vizinhança, mas por câmeras, muitas, tantas que dá para ver por vários ângulos a sequência de roubos no começo da noite de ontem. Os bandidos no carro prata interrompem o caminho do carro branco. 3 deles correm e arrancam as 2 mulheres que estavam no carro. A motorista, que não quer mostrar o rosto, diz que os bandidos a ameaçaram o tempo todo. Eu não vi armas, mas eles o tempo inteiro ameaçavam a gente de morte. Isso foi bem assustador, porque até então você não sabe o que eles vão fazer com você. Se eles vão só te tirar do carro, que foi graças a Deus o que aconteceu, ou se eles vão matar você, te dar uma surra, bater em você, enfim. Enquanto ela e a amiga são rendidas, o vizinho da casa em frente está saindo da garagem de ré, despreocupado. Os criminosos decidem atacá-lo e são violentos ao tirá-lo do carro. O motorista, um idoso, parece desnorteado com a situação e sai caminhando. A família desse senhor está assustada e insegura, por isso ninguém quis gravar a entrevista. Mas eles contaram que os bandidos arrancaram o relógio do braço do senhor, que tem 73 anos de idade, e que só não levaram o carro porque ele tem um dispositivo de segurança. A insegurança uniu a vizinhança dos bairros Vila Alexandria e Vila Mascote. Mais de 50 condomínios e casas entraram para o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar. Eles têm rádios para comunicar qualquer movimentação suspeita. O que aconteceu aqui realmente foi lamentável, isso especialmente em domingos. A Espada vai responder em liberdade por homicídio em legítima defesa. No próximo bloco, Gilberto Gil fala da emoção de ser homenageado pela Vai-Vai este ano. E o trânsito ao vivo, a situação da Marginal Pinheiros, a gente volta já já. Voltamos com o SPTV e a Liga das Escolas de Samba diz que vai se responsabilizar pelos prejuízos provocados pela Águia de Ouro durante o transporte de um carro alegórico. À tarde, as grades quebradas já tinham sido recolhidas da alça de acesso à ponte da Casa Verde. Elas são pesadas e ficam bem presas à calçada. Por isso, pedaços de concreto saíram junto com elas e ficaram esses buracos. De madrugada, no caminho para o Sambódromo, um carro da escola Águia de Ouro, que desfila no grupo de acesso, ficou preso nesse ponto onde a pista é mais estreita. Ele tem 8 metros de largura e a autorização da CET era para um carro com 7 metros. O presidente da escola disse que houve um problema de comunicação com a CET. Quando o carro entalou, integrantes da escola disseram que a única maneira de liberar a passagem era arrancando as grades. Agentes da CET acompanharam o trajeto, mas não evitaram a depredação. A Liga das Escolas de Samba disse que o transporte dos carros alegóricos é planejado com a CET e a CET informou que os agentes de trânsito não agiram contra a depredação porque não tem poder de polícia. Este ano, 4 escolas do Grupo Especial vão homenagear grandes nomes da música brasileira. E nós vamos mostrar aqui no SPTV quem são esses artistas, começando hoje por Gilberto Gil, tema do enredo da Vai-Vai. O rei da brincadeira é José, não tem mais confusão. É João, esse mundo da voz, camarada, capoeira. Já fui
uma vez na Mangueira, já fui homenageado também por uma escola de samba que homenageou a Tropicália aqui em São Paulo alguns anos atrás, e agora a homenagem direta ao pessoal Gilberto Gil. Eu venho de novo, vão me dar um carro para eu estar com ele na avenida desfilando. Eu estarei com fé em Deus, Deus me dê saúde, sossego, tranquilidade e vibração. A homenagem me toca muito, porque também é reconhecimento de muitos anos de contribuição, assim como a Vai Vai vem tendo um papel, os artistas individualmente também, como é o meu caso, vem dando sua contribuição, no meu caso há mais de 50 anos já, consequências da vida, né? Trabalhou, fez, agora paga, né? De terra em várias cidades do estado, inclusive aqui na Grande São Paulo. Na capital existem centenas de áreas de risco. E mesmo assim, o tamanho da população e o número de áreas que podem sofrer mais com a chuva não são atualizados desde 2010. Acompanhe comigo aqui na tela. Olha só. O levantamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, identificou ao todo 407 pontos na capital muito perigosos para deslizamentos e erosão. A distribuição dessas áreas está assim: 176 na Zona Sul, 107 áreas perigosas na Zona Norte, outras 100 na Zona Leste e na Zona Oeste, 24. Na época do levantamento, o IPT encontrou cerca de 105 mil famílias morando nessas áreas. E aí, a gente tem 29 mil delas em regiões de risco alto e muito alto para deslizamentos. Jardim Ângela, zona sul da capital. Aqui, numa área ocupada de encosta, mora a dona Sueli. Quando a gente está lá na frente, que olha lá para cima, eu tenho a impressão que aquelas casas vão cair para cima da gente. Não é só a impressão, é também a lembrança de um ano atrás, quando em janeiro um deslizamento arrastou casas morro abaixo e soterrou 3 crianças e uma mulher. Por sorte, ninguém morreu. A gente está numa das casas que sobraram depois do deslizamento, mas isso não significa que ela esteja livre do perigo. Pelo contrário, o fundo do imóvel está encostado no barranco. Aqui foram colocadas 2 portas para evitar que a lama invada o quintal quando chove forte. Aqui o Marivaldo mora com a esposa e 3 filhos. E quando chove, ninguém dorme nos quartos. A gente pega os nossos filhos e vem para aqui passar lá, porque por causa do medo que o barco está escorado na parede, né? Então a gente fica aqui por precaução de escutar algum estalo, alguma coisa, a gente sai correndo. O Jardim Ângela, onde moram o Marivaldo e a dona Sueli, nem consta no levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas há 8 anos. Você vai ter novos moradores em algumas áreas que podem estar fora do mapeamento que precisa ser atualizado. E, além disso, você usa o mapeamento para priorizar obras. A Prefeitura diz que essa gestão já vem atualizando os dados, mas de 26 distritos com áreas de risco, revisou apenas 2. Cidade Tiradentes, na Zona Leste, e Cidade Ademar, na Zona Sul. Dentro dessas 407 áreas, ela pode ter aumentado um setor em algum ponto, né? Que a Prefeitura não sabe qual é. O cadastramento serve para isso. Hoje a Prefeitura, em algumas áreas, tem um desconhecimento. A Prefeitura de São Paulo diz que faz esta atualização com radar